Olá, benditos e benditas, tudo bem contigo? Chegou mais um sábado, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição. Então roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente em mais um sábado dessa lição maravilhosa que tem sido a lição Parábolas. Estamos no nosso 11º encontro e eu já tô com aquele gostinho de saudade, sabia? A lição tem sido fantástica e é por isso que eu já faço um apelo para você. A próxima lição é o verbo. E vai ser uma lição extraordinária. Isso significa que você tem 3 semanas ou para ir na loja dos céus comprar a tua lição, ou baixar pela internet, ou mesmo botar no seu celular, baixar no seu celular o aplicativo 7Me, que vai ter lá o aplicativo da lição da Escola Sabatina de graça para você. O que não pode acontecer é você ficar sem estudar a tua lição. Você sabe, a nossa proposta aqui no Pega a Lição é revolucionar a tua vida através da comunhão. Então não perde mais tempo. Vai lá, pega a sua lição, baixa a sua lição, compra a sua lição. Não sei como você vai fazer, mas não fica sem. A do último trimestre desse ano está maravilhosa. Mas como você sabe, todos os sábados eu estou aqui no Sábado à Tarde para estudar a lição com um time fantástico, um time de peso. E hoje eu vou começar apresentando pela minha direita, ela que é aqui, vamos dizer assim, uma lady entre os cavalheiros. Deixa eu começar por ela. Como está, Esther? Tudo bem? Tudo bem, pastor. Muito obrigada, muito bem acompanhada aqui com vocês. Feliz de estar aqui com vocês em mais uma temporada. Que maravilha, a Estherzinha que tá aqui, a gente já veio junto com o Caio, agora eu vou ficar devendo um convite pro Caio, né? Vai ter que trazer ele sozinho, né? Que maravilha, Esther. Um abraço pro Caio. Obrigado por você ter aceitado o convite, Esther. Vai ser uma bênção. A Esther que também trabalha como coordenadora de jovens junto com a gente aqui na PAC. E é uma bênção de verdade. Amém. Muito obrigado, Esther. Na frente da Esther eu tenho o Super Simão, que eu tenho vontade de falar Pedro, mas não vou. É só na Já falou, né? Já falei, né? Ele tem cara de Pedro também. Tem cara de Pedro, né? Mas o meu nome seria William, segundo meu pai. Ah, é? Ia ficar Simão William, então. Quase nome de príncipe. Você também, Simão? Muito bem, pastor. Obrigado pelo convite. Uma alegria honra poder nossa estar aqui com vocês. Pastor Natanael, Esther. Natanael, né? Eu tenho TDAH. Essa mesa hoje tá forte. Tá forte. Tá pesada. Tá pesada. Se pegar os 3 aqui, mano, tem o que tem de exame pra fazer aqui nessa mesa. Pelo amor de Deus. Mas obrigado, gente. É um privilégio estar aqui, poder falar de Jesus. Maravilha. Falar dessa missão que realmente tá muito rica. Maravilha. Tô devendo um convite agora pra esposona também, que não pôde vir por conta do trabalho, né? Mas a gente marca um dia pra ela estar junto aqui com a gente aqui. Está orando pelo milagre pra ela. Ah, tá certo. Vamos orar então. Maravilha. Leva um abraço lá pros jovens da Central de Campinas também. Com certeza. Tá bom? Pastor. E na minha frente aqui tá ele, Pastor Natanael, que até no nome é de Jesus. Amém. Olha aí. Como é que você tá, Natas? Tudo bem. Bom dia, Pastor Gabriel, Esther, Simão, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Abraço para a Central de Limeira, meus jovens ali animados. Pastor, estivemos lá, né, para inaugurar a classe dos jovens. Inauguramos o espaço jovem, ficou maravilhoso. Top, né? Exatamente. Galerinha, abração para vocês aí, viu? Exatamente. Ó, pega a lição, vamos estudar. Benção total. Vamos. Mas, Gabriel, essa sala dos jovens, ela tá certificada pela PAC? Com certeza. Também. Tem que fazer o tour, então, hein? Também. Já mandei a carteirada da Central. Já mandou, né? E a Central também tá certificada, entendeu? A nossa primeira foi Nova Itália. Nova Itália foi uma das primeiras da PAC a ser certificada. Exatamente. Depois veio a Central e agora a Santa Catarina. Logo certificaremos a Santa Catarina. Criadores de tendência, né, cara? Exatamente. Você viu aqui que a gente permeou, né? Nova Itália, para Itália, Santa Catarina. Eu tô viajando ali sem sair da cidade. Conhecendo vários lugares no mesmo lugar. Exatamente. Mas, gente, o papo tá bom, mas o povo veio para estudar essa lição. E a lição 11, amigo. A lição tá 11 tá pegando fogo. Então vamos orar pra gente poder começar o estudo? Pastor Natanael, você ora pra gente? Sim, vamos lá. Grande Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade que temos aqui de recapitular, estudar, revisitar histórias e parábolas de Jesus, Amém. O grande mestre do ensino. Seja conosco neste momento, que possamos aproveitar esse tempo e entrar nessa lição maravilhosa e tirarmos lições para a nossa vida. Amém. Nos guia, nos guarda, que o Santo Espírito permeie nossa mente, nosso coração e todos os nossos jovens também. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bem. Viver para a eternidade. E a gente já começa com... Eu acho que dessa vez não foi uma tirinha.
Foi um quadro de avisos. Já foi uma explicação logo de cara. Logo de cara. E o que vocês... Qual a primeira impressão de vocês dessa tirinha que tá sendo a mais, vamos dizer assim, com umas mensagens bem... Icônica. Exatamente, a mais icônica. Qual a impressão de vocês? Eu acho bacana que a gente vai se aprofundar mais na história, mas essa história ela é muito utilizada para dizer algo que não é. Para ser usada como uma desculpa ou uma afirmação de que não, as coisas são assim. Então a lição ela já quis começar falando, não é isso que você está pensando. Não, a vida imediata após a morte não existe, inferno de fogo agora não existe, gananciosos, avarentos e salvo não existe. Tipo assim, já está explicando. A história não é isso que você está lendo aí específico. Tem um fundo por trás de tudo isso aí para você entender. E sabe uma coisa legal também que eu peguei? Isso é legal não, a gente vai discutir, né? Mas num spoiler da lição, o próprio Jesus, ele também começa de um jeito muito controverso. Muito. Eu não imaginava que Jesus poderia dizer o seguinte: os mortos falam. Né? Realmente. Um spoiler da lição, literalmente. Mas as plaquinhas deixaram muito evidente de que, sim, olha, esquece. Exatamente isso. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. O que eu vejo de interessante, quem joga futebol, é boleiro, sabe? Quando o atleta vai pro campo e mostra as travas da chuteira. Sim. Ele mostrou a que veio, não é? Ó, vai vir para jogar e dependendo o nível, o tipo de trava, você fala, opa, o cara vai entrar forte, né? Então, o autor da lição ali e o cartunista, ele quis falar, olha, vamos começar assim. Não existe, não tem e ponto final. Ele usa um argumento dialético que fala, como você colocou. Ele entra numa história que já existia, a gente vai falar depois sobre isso, e ele desconstrói no final. Então, ele usa esse argumento inicial, que o Simão comentou aqui, conta a narrativa e ele introduz um novo elemento no final que surpreende todo mundo. E quando você olha para essa tirinha aqui, já deixa claro que é algo que não existe, inferno não existe, vida após a morte não existe, ponto final. E a gente vai estudar o porquê dessas histórias, dessas parábolas e como entendê-la melhor daqui a pouquinho aí na nossa conversa aí. Muito bem colocado, meninos. Eu olhei pra isso aqui e eu coloquei assim, uau, verdades difíceis de engolir. Já viu esse meme por aí? Né? Já. Primeira verdade, vida após a morte não existe. Joãozinho morreu em Deus, mas não foi pro céu direto. Isso é difícil. Se a gente jogar isso no mundo religioso, como vocês falaram, vai receber um monte de pedrada, né? Muitas. Segunda verdade, não tem fogo queimando ninguém agora, não existe inferno, né? Essa também é difícil. Mas a terceira, eu acho que é mais difícil que as outras. Riqueza, ambição, dinheiro, posição no mundo não é sinônimo de que Deus está na tua vida e você é um salvo. As religiões de hoje confundem muito isso. Muito, né? É uma pedrada isso, na verdade. É uma pedrada. Porque É uma pedrada. o mundo hoje, ele leva a gente pra, na verdade, você tem que ser, aparecer, ter, senão você não é. Senão E aí você você não fala é assim, ninguém. cara, tudo isso que a gente usualmente busca no trabalho, nas relações, nas amizades, Sucesso. às vezes até na igreja, né, Natanael? Tipo, Sim. eu tenho um cargo, agora eu tô passando os anúncios na igreja, tô grandão. Não. Sou diferente dos outros, sou melhor. E tal, Exatamente. né? Isso é absurdo. Por que eu acho legal começar desse jeito? Porque eu já escutei muito jovem falando, mas no sábado não tem lição para estudar. Tipo assim, como se começasse realmente apenas no domingo. Mas no sábado você pode ler o texto que está na Bíblia. Exatamente. Então, acaba na sexta, o primeiro episódiozinho aqui está no domingo, mas o sábado é para você ler. E aí eu fico imaginando um jovem que está começando a estudar a Bíblia agora, pega, abre lá em Lucas 16, de 19 a 31, começa a ler tudo aquilo e fala, e tudo que eu aprendi então não estava certo? Porque se Jesus está falando isso aqui, tem alguma coisa de errado. Então a lição ela já fala que, olha, calma, que você vai aprender mais lá na frente. Segura, né? E o legal é que no sábado você vai estudar o texto base, tem aqui o QR Code também, aprofundando um pouquinho a lição, para você entender o que vem pela frente. Você vai ler um livro, você vê a capa, a contracapa, a sinopse de um filme, o resumão, né? Até Sim. quem estudou ensino médio aqui, vou denunciar a galera, hein? Quando tinha a prova do livro que a professora dava lá, na literatura, a galera ia lá, vou ler a sinopse aqui, não consegui ler o livro inteiro. É ou não é? Fala a verdade você aí em casa. Você não fazia isso também? No Rio de Janeiro a gente não fazia isso. Em São Paulo, Campinas, em todos os lugares. Mas Mas por não aqui. façam isso, O gente. pessoal em Limeira é diferente, né? A gente lá no Rio era... está muito mais avançado. Então é a sinopse, é o resumo, né? O que vem Sim. pela frente. Então é uma informação importante. Lê o texto primeiro.
ler o texto, Exato. estudar o texto no sábado, né? Refletir Exatamente. e ver o que vem pela frente. Muito bem colocado, meninos. E a gente percebe uma coisa, né? Aqui surge a história de Amy Carmichael. Amy Carmichael, ela nasceu já nos tempos idos e bem idos, né? Do século XIX, em 1867, na Irlanda. Eu fui dar uma olhada na história dela por fora, depois aqui a lição traz um pedaço. Ela foi para Belfast trabalhar e é curioso que ela foi para lá e depois ela dedicou boa parte da sua vida, 55 anos de sua história, à Índia, Na Índia. como missionária, cuidando de pessoas que estavam fragilizadas, né? Então ela passa toda a vida dela cuidando e simplesmente servindo. Mas através de uma situação que marcou profundamente a vida É dela. isso aqui. E aí a gente volta. Eu ia comentar exatamente isso, Simão. Como pode ser que toda uma vida, quando você olha o resultado, você fala, uau, 55 anos de serviço. Mas o que provocou isso? E aí vem a história. Um momento. Um momento. Mudou a vida inteira de uma mulher, que foi Amy, mas também de muitas garotas que Sim. vieram passar pela vida dela. Isso é incrível. Exatamente. E para quem estudou a lição, viu que ela estava lá em Belfast, comendo com a família, né? Uma refeição. De repente, uma menininha para ali, uma menina, uma moça. Um vidro, no né? vidro lá e começa a olhar e ela Vitrine. não tem... A menina está com fome, era uma região muito carente ali, muitas pessoas necessitadas. Aquilo impactou tanto a Amy que ela decidiu, quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar. Mas sabe o que me chama muita atenção nessa história? Eu me projetei no lugar dela. Longe de querer condolências por essa situação. Mas Sim. é muito constrangedor quando você vê uma pessoa pobre. E pobre no aspecto mais literal da palavra. Sim, claro. No limite. Uma da vulnerabilidade miséria, da extrema, vulnerabilidade. né? Então eu imaginei uma pessoa enrugada, com o cabelo sujo, com aquela roupa densa de tudo. E ela Ainda tá bem que ele comendo lá, de explicou. repente, um frango. E aí tem alguém aqui com a cabeça no vidro, na minha frente. É quase que impossível não marcar a vida. E aí pega nos traumas. Isso foi um trauma pra ela, Isso foi um certamente. trauma. E Eu ia como falar, ela ainda bem que você reagiu, né? explicou. Porque, imagina, ele falou, como ver um pobre, eu já ia levantar e ir embora. Porque... Para com isso. É no limite da pobreza. Eu tô brincando, Simão, com você. Eu entendi a situação. Ela tá lá comendo, chega alguém, né? É constrangedor. Tô brincando com você, Simão. Eu não sei. Mas você tem razão, criou um trauma na vida dela. Imagina o susto também pra uma criança pequena que talvez nunca tivesse passado por esse tipo de trauma, Talvez né? esse trauma é forte, mas causou uma ruptura, né? Porque assim, ela tinha um mundo dela de princesa no seu castelo, com o príncipe encantado, o pai e a mamãe, e tinha uma criança desigual. Então, Cristo vem para trazer as parábolas para o mundo desigual, um mundo manchado pelo pecado. E ele usou essas histórias para introduzir os seus ensinos. E essa história tá fantástica, porque introduz bem a lição. Ela é Bem o que a gente quer chegar, né? Porque ela amou tanto... Até a lição fala aqui, né? Pode-se dar sem amar, mas não se pode amar sem doar, sem dar alguma E coisa. aqui não diz se ela era extremamente rica, não sei se lá fala, né, quando você estudou, mas entende-se que ela era uma pessoa bem de vida. Melhor que a menina que estava lá fora. Exatamente. E ela Sim, decidiu sim. abdicar disso para viver uma vida realmente auxiliando ao próximo. De doação. De doação. Doação. Ela se doava ao máximo ao próximo. Tanto até que ela deixou tudo. Tem gente que quer, também não tem nada de errado nisso, mas crescer numa carreira, ser uma pessoa importante de um determinado jeito, ela decidiu pautar a vida dela em eu vou ser importante em uma pessoa por vez e fazer uma diferença grande na vida das pessoas. Mas o que mais me chama a atenção nessa história, colocando o pano de fundo da lição, é que deixa evidente as desigualdades. Enquanto uma estava dentro do restaurante, se alimentando confortavelmente, num ambiente seguro, outra estava lá fora padecendo. Então, me chama a atenção essa desigualdade, que nos dias de Jesus eram comuns. Dentro dos fariseus, das castas ali também, existia esse pensamento de que se eu tenho tudo, eu sou abençoado. Se eu não tenho, eu não sou amaldiçoado. Exatamente. Uma E é pessoa essa que cultura, não né? tinha Essa dinheiro, cultura exatamente. que Cristo veio combater, que ele veio trazer a luz da verdade do que era criação, do que era amor e do que era entendimento de
está confraternizando com as pessoas. Havia essa desigualdade que a lição trata logo na história inicial, né? Exatamente, porque isso é muito problemático, né? Porque se Jesus ele veio para ajudar as pessoas e veio nos mostrar isso, ele chega numa época onde as pessoas enxergam que quem é pobre, quem vive numa vulnerabilidade, quem tem uma doença, é porque merecia isso, porque foi uma punição de Deus. Então, se foi uma punição de Deus, eu não tenho que ajudar, porque Deus quis assim. Então eu tenho que me afastar e deixar a punição de Deus acontecer. Quem e isso sou é muito eu para problemático. interferir nos planos do soberano Deus? Que está Sim. usando como juízo a punição da pessoa ter uma doença. Não, você é intocado, você não merece isso aí. E é curioso que o pensamento que tinha no tempo de Cristo, né, era assim, como vocês falaram, se eu tenho, fui abençoado. Se eu estou doente, fui amaldiçoado, não tenho a bênção. E eu até escrevi na minha lição assim, nada mudou no século XXI. Não. A gente passou muitos séculos, mas nada mudou. Talvez a gente não veja tanto as pessoas falando, se está doente é porque Deus não está com ele, se está passando por isso é porque Deus não está com ele. Mas com certeza nós vemos pessoas atribuindo sua riqueza, que às vezes são ganhas de maneiras que são totalmente contrárias à vontade de Deus, e elas colocam assim, Deus comigo, a vitória veio do Senhor, Deus está aqui, Deus me abençoou, né? Prosperidade. E prosperidade, como se a riqueza fosse um sinal da presença de Deus na sua vida. E eu pontuei isso aqui na minha lição do seguinte: riqueza e bens materiais não são sinais da presença de Deus na nossa vida, assim como doenças e dificuldades não são sinais de ausência. Mas ó, eu vou sair fora da lição para poder voltar nesse comentário, porque é muito rico. Se a gente fosse olhar objetivamente, quais são os sinais de Deus na vida de alguém? A Bíblia já deixou claro, os frutos do Espírito. Lá não está escrito riqueza. Nenhum momento, dinheiro. E o fruto da carne também não é doença. Sim. Na verdade, a maior doença é o próprio pecado. Muito pelo contrário, desde que Jesus veio a essa terra, ele tentou desconstruir isso a um ponto que ele buscou, foi a humildade, foi esse afastamento da riqueza e dos bens materiais. É o que ele trouxe desde o primeiro dia até o último. A lição, para mim, quando eu estava recapitulando ela antes de estar aqui com vocês, eu estava pensando assim, a questão da riqueza que Jesus coloca nessa lição, e até olhando na história aqui, eu sempre pensei numa perspectiva dessa, que a riqueza não necessariamente era material, financeira, ainda que seja literal na parábola. Mas nessa que a gente vai estudar, ele associa literalmente a riqueza intelectual e espiritual. Sim. Muito bem colocado, Samuel. Eu gosto de pensar o seguinte: Cristo não se preocupava com as riquezas terrenas porque em nenhum momento ele esteve olhando para a terra, ele estava sempre olhando para os céus. E os cristãos de hoje ainda não aprenderam que não preciso mirar no que eu conquisto, no que eu ganho, no que eu construo. Eu tenho que mirar no céu. O resto Deus vai fazer. Jesus deixa isso muito claro lá em Mateus 6,33, quando ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Tem gente que passa a vida toda olhando só para a terra. O que eu vou conquistar, o que eu vou ganhar, qual carro eu vou ter, quanto dinheiro eu tenho na conta, e esquece de olhar para Cristo. Cristo não olhou em nenhum momento porque ele podia ter. Em nenhum momento, né? Mas, meninos, a história tá fantástica. Eu vou ler um pedacinho da parábola pra gente poder entrar aqui, tá bom? Você que tá em casa quiser acompanhar Lucas 16, eu vou ler até o versículo 23. Daqui eu vou chegar e vou narrar para você, mas acompanha aí. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Versículo 23, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Vou ler o 24 também. Então chamou o pai: Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Cara, essa parábola é muito controversa, né? Vamos fazer um resumo rapidinho aqui. Não tem como, Gabriel. Não tem como fazer um resumo rapidinho. Abraão tá no céu, mas tem fogo, tem tormenta. Me dá um pouco de água. Só um quadro geral, pode ser? Antes da gente entrar até nessa parte, pastor Gabriel, temos que entender o contexto dela também. Sim, mas só um quadro assim, tipo, olha, ele era rico, Lázaro era o Lázaro? O homem rico, Lázaro era o homem pobre. rico, Lázaro era pobre, perdão.
Um homem rico, Lázaro era pobre, Lázaro estava na porta do homem rico, era tão pobre que não tinha o que comer, estava doente, os cães lambiam sua Cachorrinho ferida. lambia a ferida sujo, dele. Tava então. sujo, Pereba, acabado. pereba, né? Como é que é no Rio? Exatamente. Pereba também. Pereba lá no Rio. De repente, Lázaro morre, o homem rico também morre na nossa história, vão parar, um vai pro seio de Abraão, que já é um ponto que a gente tem que conversar daqui a pouco. Lázaro vai pro seio de Abraão, Isso. o homem rico vai pro inferno. Curiosamente, inferno e seio de Abraão são vizinhos e o homem rico pede. Senhor, deixa que... Tá falando com Deus, tá no inferno, mas tá falando com Deus. Deixa que Lázaro venha trazer uma ponta de água. É uma bagunça isso, cara. Nossa. A mistura do Brasil com o Egito, gotinha, cara. né? Só pra gente poder... Uma gotinha vai saciar E a aí- sede dele? E aí vocês se perguntam assim, meu Deus, mas se isso é o céu, se a gente tiver que ficar olhando um pro outro, como é que isso funciona? Então vamos por parte agora, meninos. Vamos desmontar essa parábola e entender o que a Bíblia quer dizer com isso. Começando até pelo contexto, né, Natanael? Acho que você pode... Agora, por favor, Natália, você tá... uma O boa. importante é a gente ver em que momento Cristo falou essa parábola, Sim. essa história, né? Ali ele coloca no capítulo 15, 16, filho pródigo, trabalha essa questão de recursos. Um terço do que Cristo falou envolvia dinheiro. Aham. Era recursos, Deus mamon. Né? Sim. No capítulo 16, ele começa, pastor Gabriel e Simão Esther, com a questão do adiador infiel. Ele trabalha a temática dos recursos, depois ele discorre aqui sobre os fariseus, que eram céticos, arrogantes, os maiorais, aqueles que detinham o conhecimento, que se achavam melhores do que outros. Então aí Cristo vem, e nós temos aqui indícios de que essa história era corrente, não só entre os judeus, mas havia uma história que era comum entre egípcios, era comum entre os sumérios, acerca desse tema, dessa temática, com outros nomes. E Cristo então utiliza, pastor, a história do rico e Lázaro, né? Da Que forma já como era uma conhecido. fábula conhecida Corrente. no meio dos No meio judeus. do judaísmo, ali na Gemara, já tinha essa história ali, Porque normal. ele usava com as pessoas o que elas tinham acesso, o que elas tinham conhecimento para mexer com o coração deles. Então, é um pastor de ovelha, vamos usar um pastor de ovelha, é um homem rico, vamos usar um homem rico. Ele usava ali uma parábola que as pessoas iam entender. Então, pra gente, nos dias de hoje, a gente fica meio, mas pra eles fez total sentido na hora que estava sendo Sim. falado. Só que aí Jesus, ele já traz essa coisa meio tipo assim, as pessoas sempre acham que o rico é abençoado por Deus. Sim. Então, um rico vai pra onde? Na cabeça de todo mundo pro céu. Já foi, né? E o pobre que está sendo, né, punido ali por Deus, iria pro inferno, sem dúvida nenhuma. E aí Jesus já começa trazendo essa inversão de papéis na história. E tem outra coisa importante também. Algumas parábolas Jesus tirava do cotidiano, samaritano. Quando ele conta essa parábola, com certeza algumas das pessoas que estavam ali participaram. Sim. Inclusive nós temos essa ideia com relação à escritora cristã Ellen White. Nós temos, por exemplo, da semente, do semeador. Algo comum, gente. A ovelha, algo comum. Só que tinha parábolas que eram histórias. E esta é uma delas. Sim, E temos um grupo de pessoas que acreditam que é literal. sim. Isso Sim. acontece. Só que ela tem algumas hipérboles que são difíceis de ser explicadas. Nós temos que lembrar, primeiro de tudo, que Deus ele não se contradiz em nada, né? Sim. Então, Sim. a Bíblia ela tem que ser estudada por um todo e você não Sim. pode pegar um texto e colocar aquilo como verdade absoluta, acabou, é isso aí. Exatamente. E aqui tem um contexto. Vocês já falaram a história era uma fábula popular. E o público que estava, se você for buscar no livro de Lucas, você vai perceber que o público que está assistindo a Cristo, que ele começa a ser descrito em Lucas 14, 15, ali, 15 na verdade, quando ele começa com a parábola da ovelha perdida, você vai ver, são publicanos e pecadores, e mais à frente ele vai citar ali os fariseus. Então era comum que nesse grupo que estava ali, veja bem, os publicanos eram compostos de judeus que eram rejeitados por sua própria raça. Os fariseus também eram judeus. Os saduceus, que também não estão sendo citados aqui, mas que também estavam entre o público comum que Cristo pregava. Por que eu citei os três? Porque o judeu comum não acreditaria na vida após a morte. Um fariseu acreditava na ressurreição. Um saduceu negava a ressurreição. Mas os três grupos não acreditavam que morreu e você vai direto para o céu. Então, por isso, a história contada era uma fábula. Por quê? Porque eles sabiam que não era uma Eles verdade. entenderam Né? que aquilo ali era só uma historinha. Cristo pegou uma história absurda, a qual eles utilizavam no cotidiano. Vamos supor, a história que nós usamos no cotidiano brasileiro. Se você for para os interiores do país, a mula sem cabeça, Boto né? de rosa. Com boto de e tudo isso. Então, essas histórias fabulosas, fantásticas do dia a dia, Foi que isso aí. ninguém acredita, mas que é corriqueiro. Então, Cristo pega essa história e traz para aplicar uma lição.
Nós temos que entender e lembrar também, pastor Gabriel, da influência grega no judaísmo nos dias de Jesus. Tinha uma Tanto mistura ali, Tanto é que né? os próprios discípulos, quando Cristo anda sobre o mar, você se lembra o que ele falou? É um fantasma. Opa, peraí, como é que os judeus... Acreditava no em fantasma. Influência grega. Sim. Então Tertuliano até fala, né, que Jerusalém estava quase perto de Atenas, porque era muita influência grega. E essa influência grega no judaísmo moderno contaminou um pouquinho a visão. Por isso Cristo ele usa esses elementos para falar, não é assim. Ou você crê na ressurreição ou na alma imortal. As duas não condizem com a Bíblia. Ou é uma linha ou é outra linha. é outra. Ele ressuscitou Lázaro. Não Exato. esse, né? Não esse aqui, tá bom? Não Mas esse. ele trouxe Lázaro. Então, a ressurreição é algo real. Mas já era pensando em algo, Sim, porque sim. Lázaro lá na frente, ele também vai Sim. ser usado Mas, na ô, Bíblia e deixa eu- naquele contexto ali. Perdão. Deixa eu conectar com a história da Amy. Né? Sim. Porque tanto as fábulas, as histórias, a própria Amy, agora a história do rico com Lázaro, eu costumo dizer que normalmente as histórias na vida, na humanidade, elas não são inéditas. Elas só se renovam com personagens Sim. diferentes. Pega a Amy e a menininha lá, pobre. Pega Lázaro e o rico. Então são aplicações diferentes com o mesmo fundamento. Sim. E aí Jesus pega essa história e fala o seguinte, tá, vocês não entenderam, tipo, a gente, não, se tivesse a Amy lá atrás, vocês não entenderam essa história? Deixa eu contar de outro jeito. E o Lázaro, que é o pobre ali, que estava todo deficitário de uma série de situações, Jesus apresenta ele como uma pessoa rica. E aí isso dá um plot twist, uma inversão na minha cabeça, que eu falei assim, por quê? Porque, no caso, assim, e eu quero voltar para a história da Amy, e não ficando muito de lá, mas por que ela, sendo a pessoa rica da história, teve a sensibilidade e o incômodo de agir diferente perante aquela situação? Então, o tamanho da riqueza que eu quero colocar no coração de uma pessoa rica, que não agiu como a pessoa rica que Jesus está apresentando na história. Sim. Então é um contraponto muito doido, Sim. entende? Normalmente é sempre o pobre pedindo para o rico. Neste caso, o homem que foi rico neste mundo estava agora no inferno implorando uma gota de água para Lázaro, que era o homem Que era pobre. pobre. Que é, tipo assim, o mínimo para subsistência. A água, mínima. E o ponto-chave, né, é que a aparência externa, o que você aparenta ser, na verdade, é uma armadilha para o que está no interior. E Cristo, no final, pastor Gabriel, Simão e Esther, ele faz esse equilíbrio aqui do papel que nós, que temos condição de ajudar, que nós temos um pouquinho mais de oportunidades, um pouquinho mais de conhecimento, uma missão, o evangelho, o jovem que vive isso, né, de uma forma intensa, há uma responsabilidade que Cristo coloca no final. Sim. Ó, tá vendo? No final o que conta é isso aqui. É isso que ele quer falar. Sim. Ele Quer usa dizer, toda né? a história, mas no final, a gente vai falar depois, vem um elemento diferente Sim. do que era contado nessa história, nos dias de Jesus. Exatamente. Muito bem colocado, meninos, porque agora eu só quero pegar um pontinho do que vocês falaram dentro disso aqui. A gente percebe que no final o salvo foi Lázaro, na história, vamos dizer assim, né? E dentro da salvação que Lázaro recebe, eu fiquei pensando o seguinte: sofrimentos para um salvo nessa vida não são opcionais, eles vão vir em algum momento. E é curioso você ver na história que os fariseus classificavam, que os judeus que estavam ali classificavam que Lázaro era a pobre vítima da história, aquele que tinha sido amaldiçoado, aquele que estava longe de Deus, aquele que estava realmente, vamos dizer assim, destruído, sem Na lona. oportunidade nenhuma. É ele que é o Vence. salvo. Então o sofrimento não significa que Deus te abandonou, não significa que Deus deixou você de lado, não significa que Deus está te amaldiçoando. Por outro lado, sofrimento na terra é uma certeza. Entretanto, Deus pode salvar você a despeito do sofrimento. Ela é um Deus se arte- manifesta de qualquer maneira na tua vida, na tua história. Ela é um arte fala, eu tô terminando de ler o livro O Libertador Jovem. Posso fazer um apelo aqui agora? Pode. Leia. Por favor, do fundo do meu coração, Mundo musical, leia. papelo, peraí. Leia. Eu vou abrir. Eu O vou fazer uma Libertador. propaganda.
Foi, ó. O Libertador foi um dos melhores livros que eu li na minha vida, porque ele literalmente te fala quem foi Jesus, quem é Jesus. Então, Muito é a bacana. melhor forma possível, porque a gente já chega conhecendo Jesus, como aquele que morreu na cruz por nós, mas quem foi ele antes, quem ele é agora, quem é depois, é importante você ler. E ali, Ellen White tira um pedaço para falar sobre o Sermão do Monte, que ele fala muito sobre isso. Porque as pessoas continuaram com essa mentalidade que para ser salvo, você ia ser rico e abastado aqui, e aí Jesus, ele desconstrói tudo isso, falando, não, você vai sofrer, você vai chorar, você vai sentir dor, o reino são dos humildes, não é dos abastados e tudo mais. E aqui ele está trazendo isso mais uma vez. Ele está trazendo em dizer que a decisão que você vai tomar agora vai pautar nesta vida o que vai acontecer para a eternidade. Mas aí vem a pergunta, as obras salvam? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma excelente pergunta. Eu quero só fazer 2 adendos aqui. Primeiro, para a próxima lição que vai ter, que é o verbo, esse livro, O Libertador, é fantástico, que é o Desejado de Todas as Nações na linguagem de hoje, não é isso? E eu sei que todo jovem aqui tem em casa, porque teve uma época aí que teve muito em alta, e isso Sim. entrega nas igrejas, então seu pai tem na Nas estante, escolas, corre né? lá e Tem nos pega. aplicativos. É isso aí. Então Hora leia do O Jabá. Libertador. Meu segundo adendo aqui. Gente, eu fico perplexo com o seguinte, a gente estava falando aqui sobre sofrimentos, né? Falando que sofrimento, ele não é uma opção. Jesus literalmente fala isso em João 15. Se o mundo me odiou, ele vai odiar você. Se ele me perseguiu, Ele vai te perseguir. ele vai te perseguir também. E mais benditos são os que são perseguidos em meu nome. Exatamente. Benditos e amados são aqueles que são perseguidos em meu nome. As Então é uma honra bem-aventuranças. morrer por Cristo. Oxalá tivéssemos todos... E agora, veja. Oxalá todos pudessem trilhar o caminho que Cristo trilhou, mas nós não podemos. Então, o fato é que sofrer por Cristo é um privilégio. Então, isso já mata essa história de sofrimento. Mas vamos voltar para a lição, que a gente está com um time bom hoje aqui, é forte, e a gente vai falando e vai esquecendo as coisas. Então, Vocês estão tomando vamos água? lá. Eu posso tomar uma aguinha diferente aqui, Olha, ó. eu ia abrir agora aqui minha água Saborizada, saborizada. que chique. Olha só, Momento rapaz. merchan. Hora do jabá. podcast, é. Ai, tá vendo? Que chique. A minha saborizada A aqui. sua é de maracujá, a minha é de morango. Aí, ó, É galera. isso aí. Vou passar uma Mas, mensagem oculta que eu não vou ser manipulado pelas massas. Ah, vai ficar na aguinha. Viu, jovem? Muito não bem, seja vamos lá. influenciado aí pelas massas, né? Aguinha de morango, poxa. Mas vamos lá, gente. Mas volta o cheiro aqui. é bom, viu? Volta aqui pra mim. 2 pontos curiosos. A Bíblia diz que vida após a morte não existe. Eu vou fazer bem sucinto pra gente não divagar muito ao redor disso. Eclesiastes 9, 5 e 6 diz o seguinte, né? Se você tiver a sua Bíblia em casa, eu vou ler pra você bem rapidinho. Pra aqui, ó. Eclesiastes 9, versículo 5 e 6, que vai te dizer... Muito bem, 5 e 6. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Meninos, percebam uma coisa. Os vivos sabem que vão morrer. Os mortos não sabem de nada. nada. Versículo 6. Amor, ódio, inveja, qualquer sentimento que você tenha, morreu. Sua memória jaz no esquecimento. De maneira bem sucinta aqui. Quando a memória está no esquecimento e quando você está debaixo da terra e não sabe de nada, significa que morto não sabe de absolutamente nada. Tá dormindo. Tá dormindo. Se a gente fosse no versículo 9 e 10 do mesmo capítulo, ele ia falar assim: desfruta da vida com a mulher que amas, porque para o Hades aonde tu vais, não tem obra nenhuma. Nenhuma. Ou seja, morreu, não Já tem era. nada. Então aqui, 2 conceitos precisam ser trabalhados aqui, meninos. Vida após a morte. Existe ou não existe? Eu vou dizer no contraponto que existe a partir da segunda ressurreição. Existe Boa. a partir da segunda ressurreição. Adorei essa, Simão. Adorei, cara. Porque é isso. Eu nos contrapontos, eu sou muito controverso, né? Quem me conhece aí. Eu gosto de ir longe. pra Simão, poder tentar plot voltar. twist. Vamos lá. Vamos lá. Qual que é o tempo da eternidade? É uma noite que a gente ainda não dormiu. Então, é o seguinte. Qualquer um de nós 4 agora pode vir pra glória. Exatamente. Nesse momento. E é o que diz sobre tudo Sim. isso. E eu tenho a pensar, por mais que não seja literal, tá? Que quando a gente morre, pra gente Jesus já voltou. Fato. Sim. Sim. Tipo, Porque vai ser num abrir Destino e fechar de selado. olhos. Exatamente. Destino selado. Quando você morre. Exatamente. Aliás, não te cortando, Simão, Sim, só vai lá. um adendo. As religiões discordam sobre muitas coisas, mas existe um ponto que elas concordam: a decisão pela salvação enquanto você está vivo. É imediato. É imediato. Tem que ser.
Pronto, pode E continuar. aí, Simão. exatamente é a ponte para a eternidade, a decisão que você ainda não tomou. Porque é o seguinte, putz, eu tô aqui conversando, trocando ideia, e aí meus pensamentos estão divagando, vão para outros lugares, e onde é que está Jesus agora? Conhecer Jesus, o libertador, ele é fundamental para que ele guie a minha vida a cada milésimo e pulsar do meu coração. Porque é o seguinte, se minha vida vai embora agora, eu tenho fé que eu vou viver depois da morte. Mas não porque eu morri, mas porque eu estou descansando e esperando a manhã da ressurreição. Então, nesse conceito, sim, a vida existe após a morte, mas para os salvos. Só um outro detalhe muito bom que você colocou. Gente, Eu já encerrei. não. Porque a morte é um sono. É um isso, sono. mas eu só quero só um Nesse detalhe. Gente, para ressuscitar, por favor, que isso fique claro. É tão óbvio que às vezes as pessoas deixam passar. Para ressuscitar, você precisa estar morto. Sim. Você não está em lugar nenhum. Se eu estou em algum lugar, como vou passar pela ressurreição? E Jesus coloca em João 5, versículo 28 e 29. Vocês não sabem que vão ver duas ressurreições. Uma para a vitória eterna e outra para o juízo. Então, amigo, vai ter ressurreição de salvos e de perdidos. Por quê? Porque eles estão mortos. Aí o pastor Natanael tocou num ponto forte aqui. A morte, então, é um sono, pastor? Como que isso funciona? Uma coisa importante aqui, para a gente já ir quase para o final da parábola, é que essa temática, ou você crê na ressurreição, ou você crê na alma imortal. Ponto. Sim. Nós temos 95% do mundo teológico hoje crê em alma imortal. É porque não tem porquê, né? Por que haveria ressurreição se a pessoa já tá no céu ou tá no inferno? Já foi Justamente. feita a decisão, pra que Justamente. ressuscitar? Mas é que eles têm outra compreensão, Sim. Esther. Eles acham que é uma outra compreensão. Sim, É que não dá sim. tempo da gente tocar esse assunto aqui. Mas assim, por exemplo, vai em Salmos capítulo 6, versículo 5, ó. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem dá louvor? Esse é um texto que fala Sim. claramente, né? E dentro do texto judaico ali, a palavra cemitério, né, é dormitório. Então, nesse sentido que o Simão falou aqui, Esther e pastor Gabriel, é que quem morre no Senhor, essa metáfora do sono, não é que tem uma terceira condição. O sono quer dizer o seguinte, você está dormindo nessa condição. E vem a ressurreição como resposta da morte. Por isso que, após a ressurreição, vamos viver eternamente. E essa parábola traz uma história importante, a lição, que Sim. o que você tem que decidir, meu querido, tem que decidir agora, como diz o Gabriel, bendito. Decida agora. É nessa vida, é nessa oportunidade. Não teremos outra chance, outra oportunidade, outro momento para decidir sobre as nossas escolhas. Por isso que nessa história, nessa parábola, há uma inversão, há uma digressão, há uma inversão na história, porque ela termina diferente. Ok, o rico está lá no Sheol e o pobre está lá no céu, teoricamente, mas decidiu. Não é porque o cara é rico ele vai para o céu, ou porque o cara pobre vai para o inferno. Pelo contrário, não tem como voltar. Deixa eu voltar lá para falar para meus irmãos. Não. Não tem como. Eles têm o quê? As leis e os profetas Exatamente. Moisés. E E cita Moisés, embora inclusive. Ele... Creiam na palavra. Exatamente. né? E embora ele tenha, aqui na parábola, né, essa percepção de, por favor, volta lá e fala com os meus parentes, e ele peça, por exemplo, uma gota d'água, em momento nenhum ele fala, me tira daqui. Em momento nenhum ele fala, Tô me arrependido. ajude a fazer a diferente, por favor, me arrependi, Me dá uma vida me de novo. perdoa. Por que eu tô aqui, Exatamente. né? Em momento nenhum ele pede isso por ele pede pelos familiares, porque ele entendeu que o que ele viveu foi as escolhas que ele Está tomou e consumado. acabou. Foi. Posso fazer uma tradução para o português muito simples? Por favor. Decidi fazer uma dieta, um exemplo. E aí, nessa dieta não tem refrigerante. Para simbolizar a questão da decisão imediata. Qual que vai ser meu último refrigerante? O que eu já tomei ou o próximo? O que eu já tomei. É isso. Então, decidi seguir Jesus. Eu vou decidir seguir ele hoje ou já decidi? Entende? É isso. Tem que ser agora. Tem que ser agora. É uma decisão tomada, ela não volta atrás. E a história aqui, ela aponta para essa direção. de Muito fato. bem colocado. E, pessoal, quando a gente está falando aqui de morte, todo esse contexto, queria só citar 2 exemplos claros. Jesus, o mais santo, o perfeito, o que não pecou, morre na sexta, fica morto. Sexta, sábado, domingo, ele ressuscita. Maria está correndo, chegando no túmulo. E eu amo essa passagem. Tá? Essa passagem está lá em João 20, 17, quem de casa quiser ler. Maria chega correndo no túmulo. E Maria olha o túmulo vazio. Jesus já ressuscitou. E ela entra em desespero, porque além de ter visto Cristo morrer, ela agora tem o sentimento de que o corpo foi roubado. E ela começa a chorar desesperadamente.
E então, quer dizer, Maria amava muito a Cristo e ela está ali chorando, de repente ela percebe que tem alguém perto dela. E a Bíblia diz que ela pensou que foi o jardineiro que estava ali. E ela fala, Senhor, se o Senhor roubou, se o Senhor levou, me diga que eu vou buscá-lo. Olha o tamanho do esforço. A mulher andando por aí, carregando um corpo, sozinha, o tamanho do amor que ela tinha por Cristo. E aí a Bíblia cita em João 20 que Jesus fala assim, Maria. Então, quando ele falou o nome, caíram-se as escamas, ela ouviu a voz do mestre e o reconheceu. E ela responde, Raboni, mestre. E aí, eu queria só fazer uma pergunta para vocês. Se você pensou que alguém estava morto, na verdade você ouviu morto, você amava essa pessoa, e depois de 3 dias você esbarra com ela, ela está viva, qual é a tua primeira reação? Você vai querer fazer o quê? Você provavelmente vai querer abraçar, ou no mínimo pegar na mão, não é assim? Seria... Considerando que a gente já conhece. Se considerando que você já conhece, que é alguém da sua família. Vamos imaginar o seu pai ou a sua mãe, alguém que você de fato ama. Né? E era o que passou Maria. Maria, então, provavelmente naquele momento, nós não podemos dizer com exatidão, mas ela tentou de alguma maneira deter a Jesus, abraçar, segurar, pegar nas mãos. Aí Jesus fala assim, não me detenhas, porque eu ainda não fui no Pai. Vamos entender que a casa do Pai é o céu. Então Jesus, o perfeito, morreu na sexta, sábado, domingo. Quando ele ressuscita, ele ainda não tinha ido no céu. Então, se Jesus, quando morreu, não foi direto para o céu, quem cara, nós, por que né? Joãozinho, que já estaria lá na esquina e descansou no Senhor, já foi. Já foi. Então, quando você morre, você vai para o sono da terra, para o pó da terra, o descanso eterno, esperando a ressurreição que só vem mediante o chamado de Cristo para os salvos. Não, isso dá um capote na cabeça, cara. Tipo, puxou o freio de mão, capotou tudo, porque, pra mim, agora, Jesus morreu, putz, beleza, foi embora. Foi embora. Não, Ele Não, ele não tava me detenhas, eu não dormindo. fui ainda no meu pai, ele entendeu? doido, cara. Então, assim, isso pra mim deixa muito claro, a questão da morte. Então, Sim. decisões em vida. E é curioso que agora, só mais um detalhe da parábola, apesar do nosso tempo estar avançado, gente, o seio de Abraão não é uma expressão corriqueira na Bíblia, não é utilizada para se referir ao céu ou lar celeste. Para os judeus, o céu ou lar celeste, para aqueles que começaram a acreditar, sempre foi a Nova Jerusalém. Todas Mas as eles se expressões... consideravam filhos de Abraão, né? Sim, mas todas as expressões são ligadas Judaizante. a uma questão de uma Nova Jerusalém ou da Jerusalém terrena, mas nenhuma delas ao seio de Abraão. E tem outra história, né? As hipérboles, as metáforas utilizadas na história, né? Da proximidade entre o suposto inferno e o céu. A questão do seio, se tem muito judeu, tinha que ser um seio monstruoso, mega seio, tamanho de Tu, né? Sim. Se ele é grande lá em Tu, a gente tá brincando aqui, mas vai ter tantos judeus lá embaixo, né? E aí... E outro ponto importante que eu vejo também, pastor Gabriel, a gente pode esquecer a influência grega Sim. no pensamento hebraico ali, judaico, naquela época do dia de Jesus. Da dubidade do corpo e alma. Tudo isso explica porque tinha essa influência mesmo para alguns judeus, a questão da alma ali, na nossa cultura agora, dentro do catolicismo romano, desde o início, século III, século IV, essa questão aí de ter uma alma que entrou hoje permeando a igreja moderna. É um pensamento altamente pagão, né? Vem do paganismo, essa questão da imortalidade da alma. E assim, é curioso o seguinte, quando a gente vê, eu estava analisando aqui, me deparei com o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 14, né, que ele fala, não se engane, a sua vida é como a neblina, sai pela manhã e logo se dissipa. Então a vida, ela de fato, ela termina ali, ela é muito rápida, né? Vocês sabem, eu tenho testemunhado disso por aí, passei por um acidente recentemente e nunca tinha enfrentado a morte. E eu literalmente sei como é. Em um segundo você está desesperado, acordado e gritando, e no outro segundo você não tem lembrança do que aconteceu. Acabou. A vida acaba assim. Então, eu quando despertei no acidente, eu me lembro de pensar assim, caramba, eu tô vivo. Porque o meu último sentimento foi tipo assim, cara, eu vou morrer. Acabou. E você não tem controle. Então, quando você não tem controle da vida, a gente precisa muito entender isso. Sim. Preciso decidir enquanto eu tenho tempo, oportunidade, chance. Tem gente que está brincando com a salvação. E aí na história, o homem rico, ele entende que não tem mais o que ele fazer por ele, mas ele quer fazer pelos familiares, e aí ele implora, por favor, manda Lázaro falar com a minha família, porque se você mandar um homem que está morto ressuscitar, eles vão crer. E aí ele fala, se eles não creram em Moisés, se eles não creram nas leis e nos profetas, por que acreditariam no morto que ressuscitou? E aí mais pra frente a gente vê que Jesus ressuscitou quem? Lázaro. Não este Lázaro da história, mas um Mas outro Lázaro. Lázaro. E E eles isso queriam matar não Lázaro. serviu
para que eles crescem. Mais para frente, depois a gente tem aquele que fez a maior obra de amor por todos. Jesus morre numa cruz por nós. Ele vai, morre, ressuscita. E ainda assim, não são todos que Não creram. são todos que creem. E a gente vê bem claramente na assistência, nas pessoas que estavam perto ali, justamente esse ponto do ceticismo da fé. Os judeus, os líderes, aqueles que estavam acompanhando Jesus na multidão. Havia multidão para julgar. Havia os sinceros, aqueles que buscavam, mas havia os críticos, os céticos. Mesmo com a Bíblia, mesmo com o Antigo Testamento na mão, eram céticos. Quando o pastor Gabriel mencionou que Lázaro, quando ressuscitou, o texto bíblico cita um grupo que já estava ali fazendo conluio, fazendo ali esqueminha, né, esqueminha ali, patotinha, para o quê? Para arrebentar com Lázaro, para matar Lázaro. Para matar Lázaro. Porque Lázaro era um testemunho que Jesus era o Messias, Literalmente. que era o Messias. Eles não podiam aceitar isso, né? Os fariseus não podiam aceitar o Messias como Jesus. Então vamos matar Lázaro e acabou a prova de que ele realmente é o Messias. Quem que traz alguém dos mortos? E fica a provocação pra gente também, né? Porque a gente também precisa exercer da empatia, ou da honestidade e humildade intelectual, de que eventualmente a gente pode ser essa pessoa que está querendo matar Lázaro. Porque tudo que Deus disse e deixou pra gente está na Bíblia. Será que a gente não está dando, às vezes, falso testemunho ou fala assim, isso aí está fora de contexto? E isso Sim. é pra gente jovem mesmo, que é revolucionário e quer mudar tudo. Esse livro é velho, eu reconheço que foi de Jesus. Mas olha só, de repente isso aqui é um pouco diferente. Então a Sim. gente pode ser esse público que está... Quer dizer, não deveremos ser, né? Mas eventualmente a gente atua como. Então, acho que é um alerta para que a gente possa, de fato, falar assim, olha, a palavra, ela é fiel. E a mensagem também ela é fiel, né? Quem escreveu. Então a gente tem que ficar muito atento com essa situação. Muito bem colocado, O último Simão. comentário, pastor, Lucas 16:10, que é um pouquinho antes dessa parábola, Jesus fala, quem é fiel no pouco, no muito vai ser. E tem a inversão também, né? Preparando para a parábola. A nossa fidelidade deve ser exercitada aqui também. O conhecimento que esse homem rico teve, ele não usou para a salvação. Então, há essa inversão da fidelidade, né? De a gente ter essa percepção do que possuímos, do que temos, do que Deus nos deu, nos confiou, quer seja o conhecimento, que é um patrimônio, muito mais que às vezes o recurso financeiro. Sem dúvida. Deus colocou você para estudar ou para trabalhar, para exercer sua influência onde você está, e esse é um bem que Deus te deu. Quando você usa isso para o bem e não para si, está tudo certo. Não há nenhum problema em ser rico, em ter conhecimento. O problema é não usar essa riqueza ou esse conhecimento para fazer o bem para as pessoas. Muito bem colocado, meninos. E só um último adendo aqui, a gente já está caminhando no final. Já me avisaram aqui no ponto, já. A direção. Quando a gente fala assim na lição que quando Jesus responde na parábola, eles têm Moisés e os profetas, não estava literalmente falando de pessoas que estavam convivendo e vivos no meio deles. Essa palavra. Né? Exato. Moisés e os profetas era uma referência literal Bíblia. a todos os livros do que nós chamamos de Antigo Testamento. Então era uma Pergaminhos. referência literal à Bíblia da época. Exatamente. O que Cristo estava dizendo é, não adianta eu fazer milagres se eles não têm a capacidade de crer na palavra. E Cristo ainda fala, né? Não na parábola aqui em si, mas um pouco antes, ele diz: se vocês não creram em Moisés, como vão crer em mim? Ou seja, se vocês não entendem o que está escrito na palavra, vocês não vão conseguir me entender também, porque o que eu estou falando, eu estou reafirmando e cumprindo o que está na palavra. E Moisés anunciou que viria Jesus. Exatamente. Então, realmente, Sim. E nós temos a Exato. palavra hoje à disposição. Só que a nossa mente ela tá tão ocupada com coisas fúteis, e é o que o inimigo está fazendo com a gente, que a nossa cabeça ela tá super estimulada a ponto de quando a gente vai ler a Bíblia, ou ler a lição, ou ler um livro, a gente acha chato e não consegue passar 10 minutos. Então, jovem, comece a exercitar a sua mente para que você conheça a palavra, para que quando Jesus estiver vindo, você possa reconhecer a Cristo, mas principalmente também que você esteja pronto para isso. É a transformação da nossa mente, para que a gente Sim. possa Sem contemplar a dúvida. boa, agradável. Uma nova mente. Exatamente, Uma né? Então, nova mente. voltando, a palavra continua sendo a base para todas as coisas. Mas, meninos, muito obrigado pela presença de vocês aqui. A lição foi fantástica. Eu quero terminar com o último parágrafo que eu frisei aqui na minha lição e coloquei assim, atenção. Na lição de sexta-feira, diz assim, as responsabilidades do homem são proporcionais às oportunidades e privilégios. Deus outorga a todos luz e graça suficientes para executar a obra que lhes deu para fazer. Se o ser humano deixar de fazer o que uma pequena luz mostra ser seu dever,
maior luz somente revelaria infidelidade e negligência no aperfeiçoamento das bênçãos concedidas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também será injusto no muito. Isso é fantástico, né? Então, amigos, nós terminamos aqui a lição de hoje. Um último recado que eu deixo para a galera de casa é o seguinte, pessoal, tem vida, tem chance, tem oportunidade, está respirando, está com saúde, decide por Cristo. Porque a vida mingua entre os nossos dedos sem nós muito menos percebermos. Então aproveita a chance que você tem agora de decidir por Jesus e garantir a tua salvação nele. Que Deus abençoe você, nós estamos terminando mais uma lição. E para nós terminarmos, Esté, você faz uma oração para a gente? Faço sim. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido e amado Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de aprendermos mais sobre a Tua Palavra. Entendemos hoje, Pai, que nem tudo é como se lê a primeira vez, que precisamos pedir a Tua santa sabedoria para entender a Tua Palavra, para que possamos aprender mais sobre Ti e sobre o Teu reino. Nos ajude, Senhor, a nos preparar aqui agora, neste momento, a entregarmos nossas vidas em Tuas mãos, para que quando o Senhor vier nos buscar, nós possamos estar prontos e pautados na Tua Palavra. Nos ajude também, Pai, a entregar este vídeo e também a pregar o Teu Evangelho para o máximo de pessoas possíveis, para que possamos estar todos juntos quando o Senhor voltar. Amém. Fique conosco durante essa semana também, ao encerrar esse sábado. Pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meninos, por vocês estarem Obrigado. aqui. Obrigado, pessoal de casa que ficou até agora com a gente. Um grande abraço para você. Eu te vejo semana que vem no canal da Associação Paulista Central, às 3 da tarde. Um abraço. Valeu! Tchau, tchau.